Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago a opinião sobre... Acho que isto não vai correr bem, esperem um bocadinho. Ok, acho que estou pronta, estou quase. Olá pessoal, estou de volta! E hoje vamos falar sobre dois livros que são A Maldição do Vencedor e O Crime do Vencedor. Esta é a razão pela qual a minha cara ficou assim, porque eu não resisti a estas capas com esta cor maravilhosa e tive de fazer uma coisa meio artística. Bora lá para a opinião, pessoal. Então, pessoal, vou começar pelo primeiro livro da trilogia, que é então A Maldição do Vencedor, que foi publicado cá em Portugal já há algum tempo. Eu na altura estava a ver se o hype passava, que era para eu não ler logo na altura. Sei que teve imensa adesão pelo público e depois publicaram O Crime do Vencedor, mas não publicaram o terceiro volume, ou seja, se eu quero continuar a ler esta trilogia maravilhosa, vou ter de ler em inglês ou espanhol. Em inglês é The Winner's Kiss e em espanhol é El Beso del Ganador. Este livro cá em Portugal está classificado como uma literatura fantástica. Eu não considerei fantasia, mas percebo, agora depois de esperar vá uma semana, percebo porque é que ele foi cotado assim, classificado assim. Continuo a achar que é mais um livro histórico, fantasia histórica, não sei, fez-me lembrar a época medieval, tal como no Graceling. E a autora admite aqui no final, nos agradecimentos, que se inspirou na época greco-romana. Uma coisa que me deixou super espantada neste livro foi o facto de as guerras que existiam no livro não eram tão sangrentas, não eram assim tão violentas como já vimos noutros livros de fantasia. E aqui tudo o que vocês encontrarem é mais a nível de estratégia psicológica, o modo como eles planeiam as guerras, o modo como fazem a hierarquia de toda a sociedade que a autora criou aqui está sem dúvida incrível. Quanto à personagem principal deste livro, que é Kestrel, eu não me identifiquei com ela, não senti grande ligação. Talvez por isso eu não tenha aproveitado tanto este livro, até porque acho que se focou demasiado no romance entre as duas personagens principais e eu queria que a autora desenvolvesse mais o mundo que criou, que fizesse mais descrições do que aquilo que o livro já tinha. E talvez por essa razão eu tenha dado as 3 estrelas e meia, porque lá está, sempre que temos uma trilogia ou uma série nova, os autores focam-se no mundo e em descrever aquilo que estão a criar. E eu não senti muito, mas queria ter mais, percebem? A história estava a ser muito boa, o mundo muito bom, então eu queria ainda mais. E por isso dei as 3.5 estrelas, porque estou à espera que no próximo volume a trilogia e a autora deem mais. Quanto à escrita da autora, eu amei, acho que é uma escrita super tranquila, que é muito leve, vocês dão pelo livro a passar de página em página e quando dou por vocês já acabaram. Apenas no início estava a sentir que estava a ler só por ler, porque parecia que nunca mais se desenrolava e lá está, era só a relação entre a Kestrel e o escravo que ela comprou. Essa é uma das razões para o título deste livro e eu acho fantástico como é que a autora escolheu primeiro o título do livro e só depois começou a formular a história, porque ela aqui nos agradecimentos explica isso mesmo e fiquei mesmo muito curiosa. O plot twist no final não foi assim grande plot twist, mas deixou-me curiosa o suficiente para chegar então ao segundo livro desta trilogia, que é O Crime do Vencedor, pessoal. A este livro eu já dei 4 estrelas. Se elogiei o primeiro livro por ter poucas cenas de violência e assim, neste já vamos ter aqui alguma violência, alguma tortura, até porque aconteceram umas coisas no primeiro livro que eu não vou contar. E no segundo já se passa num local diferente, com pessoas diferentes, com poder diferente. Isto para não dar spoilers.
Mas gostei muito dessa personagem que vai aparecer. Sinto que a autora melhorou tudo aquilo que eu queria, ou seja, focou-se mais no livro, nas descrições. A autora mostrou-nos também coisas que se tinham passado no primeiro livro e que ela não contou de propósito. Agora já consigo compreender o porquê do primeiro livro não me ter agarrado tanto, porque ela estava a guardar essa parte para este. Outra coisa muito interessante que eu acho que dá outro ar aos livros e que fez toda a minha aventura nesta história foi o facto dela contar, descrever mesmo. Eu fiquei muito enjoada com a tortura e com a forma como faziam os procedimentos médicos naquela altura. Foram duas coisas que, apesar de me fazerem ficar enjoada e um bocado, tornaram a minha leitura muito melhor, muito mais real. Quanto à Kestrel, neste livro já tive uma perspectiva totalmente diferente dela. Se eu no primeiro livro estava reticente, acho que neste já fui um bocado mais conquistada, porque meti na minha cabeça, ok, a menina tem 17 anos, ela está no alto da sociedade e são-lhe pedem-lhe para ela tomar decisões mesmo muito difíceis, que às vezes jogam com a vida de outras pessoas, com um reinado inteiro. Portanto, é óbvio que se eu tivesse 17 anos e tivesse de tomar decisões assim, se calhar estava na pele dela. E ao contrário do primeiro livro, este não se foca tanto no romance, ainda bem, porque acho que este livro tem muito para dar e continuam com estratégias excelentes. Os jogos do poder estão cada vez mais sumarentos. Este livro é daqueles que, como a Rainha Vermelha, eu senti que não podíamos confiar em ninguém, porque está cheio de pessoas matreiras, está cheia de conspiração, e é isso que me agarra a um livro. Existirem possibilidades de ocorrer uma grande reviravolta devido às relações e aos jogos de poder. Eu agora, há uns tempos para cá, ganho o vício de ler sempre os agradecimentos, e com esta autora é um prazer enorme, dá-me gozo enorme lê-los, porque ela, nos agradecimentos deste livro, agradeceu a todas as pessoas que tinham contribuído para a sua história e o porquê, principalmente com as armas. Ela teve uma grande conversa com a Leigh Bardugo, aquela autora de quem eu li a Mulher Maravilha. Elas tiveram uma conversa muito interessante sobre armas, e talvez por isso este livro também tenha ganho tanto, porque sinceramente teve um crescimento enorme. E foi isso, pessoal. Estou muito feliz que estes dois livros tenham sido publicados em Portugal. Ao contrário de muita gente, eu gosto muito destas capas. Acho que têm tudo a ver com a história, porque os vestidos da Kestrel são sempre muito bem descritos na história. Têm sempre... Eu acho que ainda vamos descobrir qualquer coisa sobre isso. Isto é apenas uma teoria minha, não é spoiler, fui eu que criei esta teoria, pessoal. Mas acho que os vestidos dela vão ter qualquer coisa a ver. São lindas, mas pela capa eu não imaginaria que era uma fantasia. Fico triste de não ter lido mais cedo, apenas essa é a minha tristeza. E agora quero partilhar estes livrinhos com toda a gente, porque foram tão rápidos de ler e já não me sentia assim há muito tempo, pessoal. E por aí, contem-me como está tudo convosco, quais foram as vossas últimas leituras. Vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!